Olá, amados irmãos, graça e paz. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Hoje eu vou anunciar a nossa campanha de oração. Vamos apresentar a Deus consagrando essa campanha a Deus e vamos entrar com toda a nossa fé, com toda a nossa força, para que nós possamos ter resultado. É necessário manifestar a nossa fé. E a fé, ela não pode ser apenas teórica. Ela tem que ser acompanhada da prática do que o Senhor tem nos ensinado. E Deus, ele vai entregar a direção do que você vai fazer diante dos desafios. Porque você não foi chamado para ser derrotado, não. Você não foi chamado para ver o inimigo atuar na sua vida e ficar de braços cruzados. O Senhor tem as ferramentas. Essas ferramentas têm que ser usadas. A palavra de Deus tem direção para cada área da nossa vida. E por que a gente não pode parar de orar? Por que não pode ter um intervalo? Porque o inimigo não tem intervalo. Pode perceber que não tem dia, feriado, não tem domingo, não tem o dia que o inimigo deixa de atacar. Nós devemos vigiar diariamente. O Senhor ensina: orai e vigiai. Porque o inimigo é astuto e ele usa inesperadamente pessoas, situações para tentar afetar sua fé. Pode perceber, e muitas vezes pessoas próximas, que você tem até um sentimento, pessoas queridas. É necessário orar constantemente. Esse é o propósito da nossa campanha, da gente fazer campanha continuamente. E o Senhor colocou no meu coração algo assim que eu quero transmitir para os irmãos, eu quero entregar para os irmãos para edificação, para que os irmãos entendam, todos nós entendamos que a palavra de Deus, ela nos ensina que no mundo teremos aflições. O Senhor nunca escondeu da gente. A palavra é bem claro ao dizer que no mundo teremos aflições. Mas essas aflições, ele continua dizendo: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por que ele disse isso? Porque quando nós levamos as nossas aflições a Cristo, e ele que venceu o mundo, nós também vencemos. O fato dele dizer que nós temos aflição no mundo não é para a gente conformar, não é para a gente achar que é normal, não. Porque ele disse: eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Então, em Cristo Jesus, nós temos a condição de vencer todas as aflições. No livro de Salmos diz: o meu justo passa por muitas aflições, mas o Senhor livra de todas. Todas. Agora, como vencer? Como vencer? Por meio da fé. Olha essa palavra que vai ser a palavra tema da nossa campanha, e nós vamos citar nessa campanha de 12 dias, representando os 12 apóstolos. Vamos citar o Salmo 91, porque essa campanha é campanha de batalha espiritual. Muitas pessoas, elas pensam: olha, eu vou orar, e elas entendem a oração como um momento tranquilo, um momento de reflexão. Sim, a oração também é um momento de reflexão, um momento de comunhão com Deus. Mas também a oração é uma batalha espiritual. Olha, pode observar como é difícil uma pessoa ser
de oração. Ela começa a orar, mas logo ela enfrenta muita resistência e não suporta, muitas não suportam e desistem de orar, porque elas têm uma visão que a oração é um momento somente de reflexão, de comunhão com Deus. A oração também envolve batalha. E a pessoa, por não entender isso, ela não compreende essa resistência. Mas existe uma resistência porque o inimigo sabe que quando uma pessoa persevera em oração, fatalmente ele vence o inimigo. Porque ele não suporta quem confessa Jesus. E a pessoa, ela resiste à resistência do inimigo, então ela permanece em oração e ele é vencido. Porque a oração é uma ferramenta poderosa. A oração em Cristo, quando a gente ora em nome de Jesus, então você recebe poder de Deus. Você busca e recebe poder de Deus na sua vida. Você autoriza a manifestação de Deus na sua vida por meio da oração. Agora você entende o porquê muitas pessoas que você conhece, até mesmo você de repente, que faz tudo, é esforçado, tem um ânimo para tudo. Tem um ânimo para correr, para trabalhar, a pessoa tem um ânimo para faxinar sua casa, tem ânimo para fazer coisas pesadas. Mas quando chega a hora da oração, ela não aguenta orar alguns minutos. Porque é um peso. Ela enfrenta o inimigo invisível. Você já percebeu? Que o inimigo começa a colocar pensamentos distorcidos, desânimo. Você quer, mas não consegue permanecer em oração. Permaneça. Entenda isso e permaneça em oração. Porque é por meio da oração que você alcança a promessa de Deus. É o ponto de partida. Por isso nós vamos orar citando o Salmo 91. E o tema da nossa campanha está no livro de João. Primeira epístola de João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, no versículo 8. Que diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Aqui diz o seguinte: quem pratica o pecado é do diabo, em outras palavras, é escravo do diabo, a prática do pecado. Mas olha só, aí a pessoa pode pensar: mas eu peco o tempo todo. Eu quero fazer uma distinção entre a pessoa que erra e que pratica o erro. Uma coisa é uma pessoa ela errar no dia a dia dela, mas a prática configura em uma escravidão. Uma pessoa que está no adultério, ela entendeu que a família, Deus abençoa a família, ela entendeu que a família é um presente de Deus, mas ela está na prática do adultério, ela está escrava. Muitos querem sair, mas não conseguem. Tem pessoas que têm a prática do roubo. Elas gostariam de trabalhar, elas gostariam de ter a sua fonte de renda, mas não conseguem. Ela pratica o roubo. Ela pratica esse crime. Então, o pecado, ele escraviza a pessoa. E quando a pessoa pratica, ela é escrava do pecado. Isso traz consequências, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. É uma consequência. O salário do pecado. O salário do adultério é a morte da família. O salário de uma pessoa que pratica o roubo é exatamente ela viver uma vida aprisionada. Ela é marginalizada, não é verdade?
ela fica à margem da sociedade. E o roubo, o fruto do roubo, não produz prosperidade, nunca vai produzir prosperidade. A pessoa que mente é escrava da mentira. Vai produzir a morte da reputação daquela pessoa, porque todos saberão que ela pratica a mentira. Então, a reputação dela é sepultada. Entende? Então, quem pratica o pecado é do diabo. Ou seja, o diabo tem acesso para manifestar a morte na vida daquelas pessoas que praticam o pecado. Então, a consequência é destruição, é morte. A consequência é que a pessoa tem a sua vida ceifada, porque ela pratica aquilo que o diabo quer que ela pratique. Mas o tema da nossa campanha é, nesse mesmo versículo: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus por isso. Olha isso. Para isto o quê? Para isto. Pausa. Aí você começa a listar. Quais as obras que o diabo operou na sua vida? Quais áreas ele afetou? Porque outrora você vivia em trevas, praticou coisas que deu autoridade para o inimigo atuar na tua vida e ele estabeleceu. A palavra diz que quando o inimigo é expulso de uma casa, ele vaga por lugares áridos e ele diz para ele: eu vou voltar para a minha casa. A casa representa a vida da pessoa. Olha a audácia dele. Ele quer se apoderar. Porque um dia a pessoa fez aquilo que agradou ele e autorizou a entrada dele na vida. Então, ele quer se apoderar da sua vida. Ele quer manifestar a obra na sua vida. Mas aí a gente tem que entender qual a lista dessa obra. Porque ele disse, o Senhor disse, aliás, o apóstolo João disse: para isto. Aí isto, eu quero que você pense em tudo que o inimigo tocou na sua vida. O que é isto? Tudo que é fruto que o inimigo operou na tua vida, eu quero que você faça uma lista. E essa lista nós vamos apresentar a Deus para que tudo que ele tocou, o inimigo tocou, seja desfeito. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Aleluia! Aí ele completa: para desfazer as obras do diabo. O que o diabo fez que tem que ser desfeito? Existe um engano muito poderoso no mundo das trevas, que é o seguinte: quando alguém sofre uma obra de feitiçaria, aí ela percebe que a vida dela não vai para frente, ela percebe que não consegue ninguém, ela percebe que não consegue prosperar, ela percebe que vive doente, não é normal a doença, sai de uma doença, entra outra doença. E então ela vê que tem uma obra do mal na vida dela. Aí ela vai procurar saber e ela fica sabendo que alguém fez uma obra contra a vida dela. Aí no mundo das trevas existe um conceito: você precisa fazer uma obra para o reino das trevas para desfazer a obra que foi feita. Aí muita gente cai nesse engano, faz uma obra maligna para desfazer a obra que foi feita. Mas o inimigo não pode desfazer a obra que ele mesmo operou. Mas como ele é o pai da mentira, ele vai enganando a pessoa. E a pessoa vai servindo a ele e a vida da pessoa vai de mal a pior. Somente o Filho de Deus pode desfazer
as obras do diabo. Só Ele pode quebrar toda maldição, maldição herdada, maldição hereditária. O que é maldição hereditária? É a maldição herdada dos seus antepassados. Como eu posso perceber isso? Quando você percebe uma repetição de padrão. Por exemplo, uma repetição de doenças. A mesma doença que afetou o seu avô, os seus pais. Aí você percebe que vai passando para os seus tios e vai passando de geração em geração. É uma obra maligna que tem que ser desfeita. A pessoa, de repente, ela observa que na casa dela, na família dela, no histórico, ninguém foi feliz na vida sentimental. Ninguém. Aí alguém diz, eu vou fazer diferente, eu vi que meus antepassados não foram felizes, então eu vou fazer diferente. Só que você não pode desfazer a obra do inimigo invisível. Por mais que você tenha força de vontade, por mais que você se esforce, você não consegue desfazer. Agora, o Filho de Deus, Jesus, Ele desfaz as obras do diabo. É necessário apresentar aquele que é poderoso para operar na tua vida as obras que foram feitas contra você. O vício. Você observa que o vício passa de geração a geração e destrói a família. Obra do diabo. Tem gente que pensa, é normal, é coincidência, é assim mesmo, é a vida. É uma das estratégias do inimigo convencer a pessoa de que o sofrimento é normal, porque quando ela se convence, ela não vai lutar, ela vai se conformar, ela não vai buscar ajuda, ela vai aceitar o inimigo atuando na vida dela, destruindo a vida dela. Mas você recebe agora a palavra de Deus, a notícia de que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu tenho certeza que o inimigo está revoltado. É por isso que nós vamos buscar em Deus o esconderijo. Porque Ele não quer perder. Mas você não vai ter medo, viu? Lança fora todo o medo. Nós vamos ir para cima. Em nome de Jesus, para cima do inimigo, revestido da armadura de Deus. Vamos citar o Salmo 91, que é um salmo que fala sobre proteção de Deus, intervenção divina. O Senhor vai interferir nesse processo do inimigo. Ele está operando na tua vida? Esse processo será interferido pela mão poderosa do nosso Deus. Você não vai ficar de fora. Vamos começar e vamos concluir essa campanha. E você vai apresentar a Deus todos os dias as obras que você lembra, mas também existe obras que você nem faz conta, porque é tanto tempo sofrendo que houve uma adaptação. Mas o Senhor vai trazer a sua memória, vai dizer: filho, filha, não foi isso que eu planejei para você. Não foi essa vida que eu planejei para você. Não está nos meus planos você sofrer. Não está nos meus planos você viver essa maldição. Não é no meu plano. Então o Senhor vai trazer a sua memória e nós vamos, uma vez a palavra revelada, apresentar a Cristo Jesus em oração para que essas obras sejam desfeitas. Desfeitas. Obra que foi feita, entrou, ou por, como a palavra diz aqui, pela prática do erro,
e por uma ingenuidade, ou seja, alguém que não vigiou, que também é um erro. A falta de vigilância, a falta de buscar a Deus, configura em um pecado. Porque alguém que vai caminhar sem um Criador, desprezando a palavra, está praticando aquilo que o inimigo quer. A pessoa que não rende glória a Deus, porque muitas vezes ela pensa que o pecado se limita em algo que é clássico, né? Os pecados morais. Mas toda a prática do pecado, que é tudo que é contra Deus, dá autoridade para o inimigo se manifestar. Nós vamos desfazer isso em nome de Jesus, apresentando nessa campanha de oração, citando o Salmo 91, e você não vai ficar de fora. Para a glória de Deus, você vai unir a sua fé à minha fé, nós vamos unir a nossa fé, vamos fazer uma grande corrente de oração para vencer as obras do maligno, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e bendizemos, Senhor, pois grande é sua misericórdia. Obrigado pela palavra revelada. Nós vamos aplicar essa palavra nessa campanha de oração, para que toda obra maligna seja desfeita e que prevaleça a luz frente às trevas. Nós vamos, ó Deus, apresentar as obras do maligno e todas elas serão desfeitas em nome de Jesus. Essa pessoa que sofre por conta de uma maldição hereditária, essa pessoa que ela percebe, meu Pai, as obras do mal na vida dela, em áreas que foram estabelecidas por muitos anos. Não importa o tamanho do inimigo, não importa o tempo que ele se apoderou de áreas da vida dessa pessoa. Ela vai apresentar e as obras serão desfeitas. Ela será livre, será liberta. Ela vai também apresentar um ente querido, que ela vai interceder por uma pessoa também. Então, abençoa, Senhor, consagra essa campanha para a glória do Teu nome, é o que eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto